E eu quero começar por agradecer o convite, agradecer esta oportunidade de estar aqui com aqueles que tiram do tempo que Deus lhes concedeu. Não é o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, Ele é que nos empresta para nós o usarmos da melhor maneira. E é bom quando há pessoas que no domingo de manhã, um dia que está bom para passear, para fazer até alguma atividade física, há alguns que tiram desse tempo para se juntos louvarem ao Senhor, juntos darem graças a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele promete ainda fazer nas nossas vidas. Eu já não vinha aqui há cerca de meio ano. Alguns saberão que estive doente. Iniciei o tratamento de quimioterapia no dia a seguir a ter estado aqui. Vim cá, era para vir cá no domingo seguinte, mas disse ao irmão Pires: olha, não sei como é que vou estar depois de uma semana de quimioterapia, por isso veja lá se eu posso ir uma semana antes. E vim, e pela graça de Deus já desde finais de novembro, princípios de dezembro, tenho-me sentido bastante melhor. E não sei o que virá ainda, mas o prognóstico é bom. Claro que nós não estamos livres de nos aparecer outra coisa, e estamos nas mãos de Deus mesmo. É mais fácil nós percebermos que estamos nas mãos de Deus quando as coisas não nos correm muito bem do que quando correm bem. Quando somos novos, quando temos saúde, quando a vida rola, não é? Quando a vida rola, parece que alguns até se esquecem de Deus. E até um pouco nessa linha que eu gostaria de vos falar hoje. Gostava de vos falar de grupos de pessoas para os quais as boas novas de Deus são dirigidas. É verdade que as boas novas de Deus, a boa notícia de que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, é para todos. Mas infelizmente há alguns que, devido à sua postura, devido à sua condição, devido principalmente ao facto de não reconhecerem a sua condição, de certa forma as boas notícias não são para eles. Eu quero-vos falar de alguns grupos. Eu, quando comecei a estudar este assunto, comecei com 7. Neste momento eu não vos quero assustar, mas vou para aí em 16, 17, por aí fora. E então eu quero-vos falar de vários grupos para quem são as boas notícias de Deus. E o primeiro, eu vou ler muitas passagens mesmo muitas passagens, e possivelmente vocês não vão conseguir acompanhar todas, mas eu vou citá-las. O primeiro grupo, para quem são as boas notícias de Deus, é para os doentes. Para os doentes. A Bíblia fala-nos de alguém que era doente dos pés, era coxo. E sabe uma coisa? Era uma Mefibosete. E ele é um exemplo para todos aqueles que estão quebrantados, para todos aqueles que são fisicamente vulneráveis, mas principalmente para os que são espiritualmente deficientes, espiritualmente reconhecem o seu estado de insuficiência. E diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para use com ele de beneficência de Deus? E alguém lhe disse: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés, que era Mefibosete. E depois Mefibosete veio à presença de Davi. E o que é que Davi disse? Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência. Vem aqui como havia boas notícias para alguém doente, para alguém aleijado. E sabem uma coisa? Em Isaías 53 nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, é um salmo profético, diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Em Isaías 53:4. E o Senhor, falando das suas ovelhas, em Ezequiel 34 diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. E olha agora: e a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei.
Mas agora já não há boas notícias para mim, porque diz: mas a gorda e eu forte estarei. Eu já facilitarei com o juízo. Mas o que eu quero dizer aqui é: há boas notícias. O Senhor cuida daqueles que estão doentes. Não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Aqueles, assim, todos estão doentes. Por si mesmos, todos estão doentes. Todos estão necessitados de Deus. O problema é que há muitos que não reconhecem a sua condição. E por isso o Senhor diz, a dada altura, em Mateus 9,12, diz: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Aqueles que reconhecem que são doentes, espiritualmente falando, para esses há o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus Cristo. E sabem, há uma história que o Senhor conta, uma parábola da grande ceia, em que Ele convida muitas pessoas e todos eles se recusam a vir a essa ceia. E sabem o que é que depois diz o Senhor? Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui quem? Os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, aqueles que ninguém dá nada por eles. Para esses há boas notícias. E são esses que, no final, vão estar na ceia com o Senhor. Portanto, há boas notícias para os doentes, mas não há boas notícias para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. O que eu quero dizer com isto, e vamos ver isto em mais grupos, há boas notícias para aqueles que reconhecem a sua condição por si mesmos de saúde, neste caso, e outras que vamos ver. Mas Deus, há boas notícias para esses, mas Deus não nos quer deixar dessa maneira. Deus não nos quer deixar doentes. Há boas notícias para os fracos. Para os fracos. Quem é que não tem momentos de fraqueza? Quem não reconhece que é fraco? Mas há muitos que pensam que são fortes. Romanos 5,8. Por Cristo estando nós ainda fracos. Romanos 5,6. Porque Cristo estando em nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Estando nós ainda fracos. E diz em 1 Coríntios 1,27 que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Naquela passagem extraordinária em que Paulo fala da sua doença, do seu espinho na carne, o Senhor disse-lhe a dada altura: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que a mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Por quando estou fraco, então sou forte. Há boas notícias para os fracos. Mas sabem, a Bíblia fala de um homem, do rei Uzias, que fez grandes obras de engenharia. Ele era o rei engenheiro na altura. Fez muitas coisas extraordinárias. E diz a palavra de Deus, no segundo livro das Crónicas 26,15, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. E a partir daí foi a sua ruína. Aqueles que por si mesmos pensam que são fortes, não há boas notícias de Deus para eles. Mas aqueles que reconhecem a sua fraqueza, para esses há boas notícias. Então há boas notícias para os doentes e para os fracos. Mas não há boas notícias para os que acham que estão sãos e para os que acham que são fortes. Sabe uma coisa? Há boas notícias também para os que têm pouca inteligência. Quem diria? O mundo valoriza a inteligência, o mundo valoriza a força, o mundo valoriza a saúde. Mas Deus valoriza aqueles que reconhecem a sua incapacidade, até a sua pouca inteligência. 1 Coríntios 1. A palavra da cruz é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diz também, mais à frente, diz que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E no versículo 26 desta passagem o apóstolo Paulo diz: vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Ou seja, Deus vê tudo ao contrário do que o mundo vê.
O mundo valoriza todas estas coisas. Valoriza quem? Os sábios, os poderosos, os nobres, os fortes. Mas Deus valoriza aqueles que reconhecem por si mesmos não são capazes, por si mesmos não são sábios. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, acerca das pessoas que rejeitam Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Diz o Senhor também, naquela parábola do rico insensato, um homem que tinha muitos bens. E o que é que ele fez? Começou a fazer planos para o futuro. Vou deitar abaixo estes celeiros, vou fazer uns celeiros maiores, porque a produção é muito boa. O mundo olha para este homem e pensa assim: isto é que é um homem inteligente, sábio, previdente, está a fazer planos para o futuro. E Deus o que é que diz? Louco, louco, esta noite pediram a tua alma, e o que tens para quem será? Diz Isaías: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E o provérbio que muitos de vocês conhecem, provérbio 26:12: tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior a esperança há no tolo do que nele. Há maior esperança para um tolo do que para alguém que acha que é muito inteligente, que é muito sábio. Sabe uma coisa? Eu provavelmente vou repetir, porque vai haver vários grupos. Mas sabe uma coisa? Ninguém algum dia se perdeu por ser doente. Nunca ninguém se perdeu por ser fraco. Nunca ninguém se perdeu por ser pouco inteligente. Mas sabem uma coisa? Muitos se perderam porque no vigor da sua juventude pensam: nunca me vai acontecer nada. Tenho saúde para dar e vender. E não se lembram de Deus. Muitos que são fortes esquecem-se de Deus. Muitos que são sábios aos olhos do mundo, o que é que dizem? Rejeitam a Deus. Mas o que é que diz a Bíblia sobre aqueles que rejeitam a Deus? Diz o néscio, ou seja, o louco, no seu coração: não há Deus. Não, Deus não quer nada contigo. Os sábios deste mundo tornam-se loucos. Há boas notícias para os doentes, para os fracos, para os pouco inteligentes, mas não há boas notícias para os sãos, fortes e sábios. Daqui a bocado já não se lembram dos grupos todos. Sabe uma coisa? Há boas notícias para todos vocês. Há boas notícias para os pobres. Há boas notícias para nós todos, não é? Porque o Senhor, quando veio a este mundo, em Lucas 4:18, ele vai à sinagoga e lê o livro de Isaías, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos. Diz também o Senhor em Lucas 6:20: bem-aventurado vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. E em 2 Coríntios 8:9 nós lemos que o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Nós éramos pobres, mas atenção, muito claro, Deus não nos quer deixar assim. Deus não nos quer deixar sem saúde, atenção, espiritual. Pode fazer parte dos planos de Deus, nós não os compreendemos, nós passamos por situações fisicamente adversas. Mas espiritualmente o Senhor quer tornar-nos sãos, fortes, sábios e ricos. E sabe uma coisa? Eu não creio, não vejo ninguém na palavra de Deus que algum dia se tenha perdido por ser pobre. Olha, não tens dinheiro que chega. E sabem uma coisa? Há religiões em que se tu não tens dinheiro, não há grande coisa que se possa fazer por ti ou pelos teus entes queridos que já partiram. Mas sabem uma coisa? Há alguém que se perdeu por ser rico. O mancebo rico
O que é que ele fez quando o Senhor lhe disse: vai, vende tudo o que tens? Ele com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, tinha muitos bens. E o Senhor diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque este homem não queria abrir mão das suas riquezas. Ou seja, não há boas notícias para os ricos. Há também boas notícias, sabem para quem? Para os que estão tristes, para os que sofrem. Diz nesta passagem de Lucas 4,18 que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres e a curar os quebrantados do coração. Eles estão tristes. E sabem, há uma passagem que eu gosto bastante, que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. O folguete, sim, também. Onde há banquete. Porquê? Porque ali, na casa onde há luto, as pessoas veem o seu futuro e examinam. Na casa onde há alegria, onde há festa, ninguém celebra. Há boas notícias para aqueles que estão tristes, para aqueles que conhecem a sua condição de indignidade perante Deus, se entristecem por causa do seu pecado, mas para aqueles que vivem uma vida alegre, sem se preocuparem com as coisas de Deus, para esses não há boas notícias. Há boas notícias para os que são desprezados. Há boas notícias para os que são desprezados. Naquela passagem, os quebrantados de coração, são aqueles que ninguém dá nada por eles. Ninguém quer saber deles para nada. Ana, no primeiro livro de Samuel 2, quando descobre que vai ser mãe, ela diz que Deus levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Deus preocupa-se com aqueles que estão em baixa condição. Estão em baixo e leva-os. E numa passagem que já li há pouquinho, Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, aquelas que ninguém dá nada por elas, e as que não são, para aniquilar as que são. Há boas notícias para os que são desprezados. Não há boas notícias para aqueles que são muito honrados. Porquê? Porque esses, o que é que vai acontecer com esses? Eu quero lá saber de Deus. Eu não quero Deus para nada. Eu estou tão bem como estou. Mas para aqueles que reconhecem a sua condição, há boas notícias. Sabe uma coisa? Há uma pessoa na palavra de Deus de quem os seus vizinhos diziam que ele era digno. Mas quando é ele próprio a falar, ele diz: eu não sou digno. Sabem quem é que eu estou a falar? Do centurião. Tinha o seu filho, penso que era o seu filho, doente. E vai ter com o Senhor. Porque ele era uma pessoa que até tinha contribuído para a sua sociedade, apesar de ele ser romano, tinha ajudado o povo. Então, quando ele vai ter com o Senhor, as pessoas dizem: ele é digno de que tomes em atenção aquilo que ele te vai pedir. Mas quando é ele a falar, o que é que ele diz? Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Sabe uma coisa? Há boas notícias para aqueles que se reconhecem como indignos. A palavra indigno, onde é que se lembram da palavra não sou digno? A expressão não sou digno. Pai, pequei perante o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Filho pródigo. Reconheceu que não era digno. Há boas notícias também para os que o conhecem, que não são dignos do favor de Deus. Mas para aqueles que se acham dignos, que se acham muito bons, para esses não há boas notícias. A parábola do fariseu e do publicano mostra-nos isso claramente. O fariseu foi ao templo orar e só se elogiava ele próprio. Achava-se digno. E o publicano, o que é que ele dizia?
Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele reconhecia que não era digno. E quem é que desceu para casa justificado? Foi o que era muito bom? Foi o que era muito digno? Não. Foi o que reconheceu que não era digno. Portanto, há boas notícias para os indignos. Não há boas notícias para os que se acham dignos. Há boas notícias também, sabem para quem? Para os humildes. Por qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Diz Tiago 4,6: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aquele que se humilha, aquele que se rebaixa perante Deus, reconhece o quão indigno é, o quão baixa condição é perante Deus, para esse há boas notícias. Não para os soberbos, os que se acham muito bons. Há boas notícias para os que estão longe. Não é? Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não há outra maneira de chegar perto de Deus. Não é por fazeres muito bem que vais chegar perto de Deus. É pelo sangue de Cristo. Diz mais à frente, isto é em Efésios 2. E mais à frente diz: E vindo Ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Eu gosto muito daquele cântico em que a primeira palavra é longe. Qual é? O hino. Longe andava do meu Deus. Mas sabe uma coisa? Como é que começa a segunda estrofe? Perto agora estou de Deus. O que é que houve pelo meio? Foi o grande amor. O grande amor do Senhor Jesus Cristo. Há boas notícias para os que reconhecem que estão longe. Mas não há boas notícias para aqueles que acham que estão perto de Deus. Perto por si mesmos. Atenção, por si mesmos. Há boas notícias para os presos, para os cativos. Numa passagem que já li há pouquinho, que o Senhor foi enviado para apregoar a liberdade aos cativos. E o Senhor diz em João 8, quando fala com o povo, Ele diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a resposta foi: mas nós nunca servimos a ninguém, como é que dizes que nos vais libertar? E o Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabem, o pecado dá uma sensação de liberdade. Eu posso fazer o que eu quero. Não preciso dar satisfações a ninguém. Dá uma certa sensação de liberdade. Mas a Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. Portanto, há boas notícias para aqueles que conhecem que estão presos, são escravos do pecado. Não há boas notícias para aqueles que acham que estão bem como estão, que estão livres para fazer o que querem. Também há boas notícias para os inimigos. Boas notícias para os inimigos. Romanos 5,10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Em Efésios 2,16 diz que o Senhor, pela cruz, reconciliou-nos com Deus num corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades. Em Colossenses 1 nós lemos que a vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Éramos inimigos. E é essencial que qualquer um perceba que por si mesmo está inimizado para com Deus. E que para isso precisa de um Salvador. Precisa de alguém que reconcilie. Porque se todos nós estivéssemos de bem com Deus, para que é que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo? Fazer o quê? Reconciliar quem? Se nós já estávamos bem com Deus. O Senhor Jesus Cristo é o reconciliador. É o mediador entre nós e Deus. Ou seja, há boas notícias para os que reconhecem que estão inimizados para com Deus. Não há boas notícias para aqueles que acham que estão de bem com Deus. Há uma história que eu já vos contei aqui há muito tempo, em Juízes 17. Está na Bíblia, não sou eu que conto a história. É o escritor do livro de Juízes, que
fala de um homem que está a fazer tudo mal do princípio ao fim. Roubou a mãe, depois fez ídolos em casa, depois pôs o filho a ser sacerdote, está a fazer tudo mal do princípio ao fim. E chega ao fim do capítulo 17 e diz: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Estava a fazer tudo mal. E achava que estava bem com Deus. Achava que Deus estava contente com ele. E há muitas pessoas que acham que são amigas de Deus, mas não querem saber do que ele diz. Já viram o que é ter um amigo, de pensarem que são amigos de alguém e, desculpem lá a expressão, estarem-se nas tintas para o que ele acha, para o que ele quer. É assim que muita gente vive. Pensa que está bem com Deus, pensa que é amiga de Deus, mas está inimizado com Deus. Portanto, há boas notícias para aqueles que reconhecem que estão inimizados para com Deus. Não há boas notícias para aqueles que acham que estão bem com Deus. Sabem para quem também há boas notícias? Para os estranhos. Diz aqui em Efésios 2,16, em Colossenses 1: outrora erais estranhos. Há boas notícias para aqueles que conhecem que não conhecem a Deus, mas querem conhecê-lo. Agora, para aqueles que dizem que o conhecem, por si mesmos conhecem, para essas novas notícias. Porque a única forma de conhecer o Senhor é através do Senhor Jesus Cristo. E sabem uma coisa? Vai haver uma altura em que alguns vão ter a desilusão das suas vidas. Porque um dia o Senhor vai virar-se para eles e vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas sabem uma coisa? É totalmente diferente. Há muita gente que diz que conhece Deus. Eu conheço Deus. Mas sabem o que é que faz a diferença? É Ele conhecer-nos. Eu vou dar-vos uma pequena ilustração para reforçar esta ideia da importância de distinguir eu conheço a Deus de Ele conhece-me. Imaginem que eu vou a Lisboa e quero ir visitar o Presidente da República. E tenho de ir rápido porque ele, não tarda nada, vai sair de lá, mas eu quero ir vê-lo antes dele sair. Quero até tirar uma selfie, se possível, apesar de se calhar mais de metade da população já tirou uma selfie com ele. Eu quero ir lá, quero estar com ele. Eu chego lá ao portão do Palácio de Belém e digo: eu quero falar com o Presidente da República. E eu não sei como é que isto funciona, atenção, estou só a fazer uma suposição, sim. Chego lá e eles dizem: olha, mas tem audiência marcada? Não tenho. Mas não podemos fazer nada. Mas eu conheço. Oh, meu amigo, está bem, conhece-o. Se toda a gente o conhece, ele é o Presidente da República, é natural, toda a gente o conhece. E eu fico ali assim um bocado, sem saber bem o que fazer. Mas imagina que, de facto, ele também me conhecia a mim. E que andava ali a passear no jardim e via alguém que ele conhece, ali numa troca de palavras, que não parecia não ir dar em nada, e dizia assim: olha, Daniel, olá, então, deixa-me entrar, eu conheço, não há problema, deixa-me entrar. Há muitas pessoas que um dia vão, claro que não vai acontecer desta maneira, mas é como se chegassem à porta do céu e dissessem: eu quero entrar porque eu conheço Deus. E o Senhor vai dizer: não te conheço. E o Senhor diz isto: nunca vos conheci, para pessoas que até fizeram muita coisa. Diz: Senhor, nós fizemos isto, fizemos aquilo. E eles: nunca vos conheci. Portanto, faz toda a diferença sermos conhecidos por Deus. E há uma expressão em que diz: eu te tomo pela tua mão direita, eu te conheço. É extraordinário ouvir isto da parte do Senhor. Há também boas notícias, sabem para quem? Para os ímpios. Para os ímpios. O Senhor diz em Ezequiel 33: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas digo que se converta do seu caminho e viva. Em Romanos 4:5: mas há aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica quem?
o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Há boas notícias para o ímpio. Em Romanos 5,6, por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Não há boas notícias para os que são muito piedosos, que são muito... por si mesmos, atenção, por si mesmos. Por si mesmos acham que vão agradar a Deus. Há boas notícias, e sim, para quem reconhece que não vale nada moralmente falando, por si mesmo. E outra vez, ainda Romanos 4, 5, há boas notícias para aqueles que não praticam. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Há boas notícias para aqueles que não fazem boas obras. Alto lá, já lá vou. Aqueles que percebem que não é pelas suas boas obras que vão agradar a Deus. Deus vai olhar para as suas boas obras e dizer: realmente tu és muito bom. Eu vou já pegar em ti e dar-te um lugar garantido no céu. A palavra de Deus é muito clara quando diz em Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas boas obras. Mas sabem uma coisa? Este versículo 9 tem o versículo 10 a seguir, e diz: porque somos feitura sua, criação sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. É natural que aquele que crê faça boas obras. Mas deve perceber que não é pelas suas obras que se vão aproximar de Deus. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Eu gosto muito também de Gálatas 3, em que Deus diz, o apóstolo Paulo escreve: os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, mas os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Queres bênção ou queres maldição? Queres tentar alcançar o favor de Deus pelas boas obras ou pela fé? A palavra de Deus diz-nos que as boas obras que nós possamos fazer são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia é algo que nós não estamos habituados a essa expressão, mas na altura usava-se que havia lepra, muitas pessoas com lepra, e as pessoas com lepra punham panos à volta das suas chagas. E aquelas chagas, depois eles tinham de mudar os panos. E trapos de imundícia é isso. Para Deus, alguém que se apresente perante Ele com as suas boas obras, quando Ele preparou uma boa obra, que é a excelente obra da redenção realizada pelo Senhor Jesus Cristo, alguém que se apresente na sua presença com as suas boas obras, é como levar trapos de imundícia. Quem é que gostaria de que nos apresentasse: olha, tem uma coisa para ti, uma bandeja cheia de sangue e de pus e de coisas repugnantes? Para Deus é isso. Alguém que tenta aproximar-se dele pelas suas boas obras. E nós vemos logo no início, em Gênesis 4, como Deus não se agradou do sacrifício de Caim, mas agradou-se do sacrifício de Abel, por esta mesma razão. E diz Tito 3,5: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Não é pelas obras de justiça. Portanto, há boas obras para os que não praticam, mas não há boas obras para os que tentam, pelas suas boas obras, chegar a Deus. Estou a terminar. Há boas notícias para os injustos. Porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, a dada altura, tem de dizer àqueles que o criticavam por ele comer com pecadores, ele diz: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E diz ele na parábola da ovelha perdida, o Senhor Jesus Cristo, na parábola da ovelha perdida: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E sabe uma coisa? Ao contrário do que alguns possam pensar,
As 99 ovelhas não são os salvos. As 99 ovelhas não são os salvos, creio eu. As 99 ovelhas, se eu vos perguntar, as 99 ovelhas, quando o bom pastor vai em busca da ovelha perdida, onde é que ficam as 99? Se forem ao Inário, diz que estão no curral. Mas se forem à Bíblia, diz que eles deixam no deserto. As 99 ovelhas não são os salvos. São estes 99 justos, aos seus próprios olhos, que não necessitam de arrependimento. Porque ele conta esta parábola a criticar aqueles que se achavam justos, que se achavam muito bons. Os fariseus, os escribas, os religiosos da época. E o Senhor diz: há mais alegria no céu por um pecador, um em 100, que reconhece a sua condição de perdido, do que por 99 justos, que andam aqui a bater no peito, que se acham muito bons, mas que não necessitam de arrependimento. Eles necessitam, de facto, mas não percebem a sua condição. E já vos falei do fariseu e do publicano. O fariseu foi à presença de Deus justo aos seus próprios olhos e desceu para casa perdido. O outro, o publicano, diz: sou pecador, e diz a palavra de Deus. Este, o publicano, o que reconheceu que era pecador, desceu-se para a sua casa justificado. Ou seja, há boas notícias para os injustos, mas não para os justos. E há boas notícias para os perdidos. Sabem porquê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar os perdidos. Portanto, se alguém reconhece que está perdido, graças a Deus. E é triste que nós vivemos numa sociedade em que é difícil encontrar alguém que se sinta perdido. As pessoas sentem-se bem com a vida que têm. Não sentem necessidade nenhuma de Deus. Mas é preciso a pessoa perceber que está perdida. E em Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu caminho. Em Ezequiel lemos que o Senhor diz que procurarei a perdida e tornarei a trazer a errante. Há boas notícias para os que estão perdidos. Para os que acham que estão salvos por si mesmos, uma vez mais reforço, para esses não há boas notícias. E por fim, há boas notícias para os pecadores. Sabem porquê? Porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, diz o apóstolo Paulo. E Romanos 5:8, Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós ainda pecadores. E já lemos também esta passagem: não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E o publicano, quais são as palavras dele para o Senhor? Tem misericórdia de mim, pecador. É isto que qualquer pessoa deve reconhecer. Há boas notícias então para os pecadores, mas para os santos, por si mesmos, não há boas notícias. Portanto, resumindo, há boas notícias para os doentes, mas não para os sãos. Atenção, eu quando digo há boas notícias para os que reconhecem que por si mesmos são um grupo, e não há boas notícias para os que acham que por si mesmos são o outro grupo. Há boas notícias para os doentes, não há para os sãos. Há boas notícias para os fracos, não para os fortes. Há boas notícias para os pouco inteligentes, não para os sábios. Há boas notícias para os pobres, não para os ricos. Há boas notícias para os indignos, mas não para os dignos. Há boas notícias para os desprezados, não para os honrados. Há boas notícias para os que estão tristes, não para os que estão alegres. Há boas notícias para os humildes, não para os orgulhosos. Há boas notícias para os que estão longe, não para os que estão perto. Há boas notícias para os presos, não para os que estão livres. Há boas notícias para os inimigos, não para os amigos. Há boas notícias
para os ímpios, mas não para os piedosos. Há boas notícias para os que não praticam, mas não há boas notícias para os que praticam. Há boas notícias para os injustos, não para os justos. Há boas notícias para os perdidos, não para os salvos. Há boas notícias para os pecadores, não para os santos. E sabe uma coisa? Nunca alguém se perdeu por estar neste grupo para quem há boas notícias. Mas tantos se perdem por estarem no outro grupo. No grupo dos que acham que estão bem. No grupo dos que acham que Deus vai olhar para eles e vai dizer: aqui está um bom espécime da raça humana. É estes que eu quero. E há um exemplo de uma pessoa que esteve nestes dois grupos. Eu li há pouco uma passagem em que ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso havia boas notícias para ele. Mas sabe uma coisa? Este homem, Paulo, noutro tempo era Saulo. Era um fariseu. Era o fariseu do mais destacado que havia. E sabe uma coisa? Ele estava, na verdade, perdido. Mas provavelmente, se lhe perguntassem na altura, ele achava-se aquelas coisas todas. Sábio, piedoso, praticante, justo, amigo de Deus. Achava-se isso tudo. Mas foi preciso ele perceber o seu estado de pecador para que Deus o pudesse salvar. E terminando, quero deixar bem claro isto. Há boas notícias para quem é pobre, para quem é doente, para quem é pouco inteligente, para quem é pecador, para quem é ímpio. Sabe uma coisa? Deus quer salvar-nos. E Deus não nos vai deixar dessa maneira. Deus não vai querer que as pessoas continuem espiritualmente fracas, espiritualmente perdidas, continuem pecadoras. Deus quer salvar. E Deus quer tornar-nos neste grupo de pessoas que são sãs, fortes, sábias, dignas, ricas, honradas, que são exaltadas, que estão perto de Deus, vão ter verdadeira liberdade, vão ser amigos de Deus, vão ser piedosas, praticantes, justas, salvas e santas. Deus quer tornar-nos deste tipo de pessoas, mas não por nós mesmos. Espero que fiquem com estes pensamentos e que nos levem a apreciar como Deus faz tudo ao contrário do que o mundo faz. E se nós somos... Olha, mais um grupo que surgiu agora. Há boas notícias para os poucos. Não é? Para os poucos. Não temos ao pequeno rebanho. Mas depois, às vezes, nós vamos falar das grandes multidões. As grandes multidões estão longe de Deus. A maior parte das vezes. Portanto, mais um grupo. Vou ter de apontar essa. Há boas notícias. Porque Deus funciona totalmente ao contrário do que o mundo funciona. E nós precisamos de entender a mente de Deus. Precisamos de reconhecer o nosso estado, a nossa condição fraca, indigna perante Deus, para que Deus nos possa salvar e depois nos possa tornar naquilo que nós nunca imaginámos para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Um bom domingo para todos.